nossa querida Carmen me passou aqui uma proposta que eu achei interessante e vou seguir aqui o que ela coloca para fazer algumas considerações, né? Há uma obra de Roden, eu não conheço a obra, não li essa obra, chamada Lúcifer e Logos, onde há uma frase que diz assim, frase, portanto, escrita pelo professor Humberto Roden: o homem moral crê em Deus, o homem espiritual sabe o que é Deus. Um crê sinceramente, vivido, pode levar ao saber. Um crer sinceramente vivido pode levar ao saber. Aqui estamos diante das dimensões da compreensão a respeito das questões espirituais e do sentimento. Do sentimento a respeito das verdades espirituais. Às vezes o raciocínio, e a gente estudou isso no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec aborda a questão da fé inabalável, onde ele associa ao raciocínio, né? Ou seja, uma fé que é raciocinada, que pode conduzir o homem a uma fé inabalável por conta da robustez que a fé se constrói ou amadurece a partir do raciocínio, a partir da compreensão. Uma fé que é coerente, uma fé que é lúcida, é uma fé que se robustece. Fé não é racional. Fé é emocional. Mas a fé pode ser raciocinada. Ou seja, a fé pode estar baseada, pode estar fundamentada no raciocínio. E essa fé que é fundamentada no raciocínio é uma fé que se fortalece. Né? Uma fé que se torna mais pujante, que se torna mais contundente, que se torna mais eficaz, eficiente. Né? Essa fé, portanto, que começou com raciocínio, pode caminhar na direção da força, porque acaba, de alguma forma, viabilizando-se na execução dos seus propósitos ou na construção desse sentimento. O que eu quero dizer, em outras palavras, que o sentimento é uma conquista de exercício pessoal, mas que pode ser adquirido ou ter o estímulo do raciocínio para chegar lá mais fácil. Quando eu compreendo uma coisa, eu consigo, de alguma forma, praticar aquilo que eu compreendo de uma maneira melhor. O fato de eu compreender não é suficiente para eu viver aquilo. Quantos de nós sabemos algumas coisas e nem sempre vivemos aquilo? Inclusive, eu vou abordar isso no estudo de hoje a respeito do Evangelho, né? A diferença entre a noção e a consciência. A consciência é um sentimento íntimo. Eu posso ter noção de algo e não necessariamente querer aplicar aquilo na minha vida prática. Então, eu crer é o início do despertar. Ou seja, eu tenho uma noção das coisas espirituais, mas não necessariamente eu vivo aquilo. Então, o homem moral que crê em Deus é o homem moral que despertou para as necessidades dos valores espirituais, né? Mas esse homem moral, ou seja, é o homem que não quer viver apenas para a matéria, é o homem que não se satisfaz mais, e Humberto Roden nas suas obras tem muito isso, o homem mundano, o homem profano e o homem sagrado, né? O Sermão da Montanha dele também, ele faz uma série de alusões sobre esse homem ego e o homem espiritual. Ele tem uma linguagem nesse sentido. O homem moral, portanto, ele está conceituando aqui aquele que despertou, que tem a necessidade de se preencher pelas coisas espirituais e, portanto, se esforça por conquistar. É um passo. Mas o homem que já é espiritual é aquele que não é apenas crê no raciocínio, não é apenas aquele que concebe na lógica e no entendimento, mas é aquele que sente. É aquele cujo sentimento já está alinhado. É por isso que Jesus disse diante de Pilatos que veio testemunhar a verdade. Ou seja, ele não apenas sabia teoricamente a verdade, ele vivia a verdade. Ele sentia a verdade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O ver aí não é visualizar, até porque se Deus é imaterial, questão 2 e seguintes do Livro dos Espíritos, se Deus não é matéria,
se Deus é desprovido dos elementos materiais. E aí Kardec vai dizer que nos falta um sentido para perceber Deus. Esse sentido não pode ser material. Porque se Deus não é matéria e falta-nos um sentido, uma percepção para entendê-lo, para compreendê-lo, essa percepção não pode ser atinente à matéria. E tudo aquilo que nós concebemos ainda é do ponto de vista material. Ainda que seja numa matéria fluídica, como é o caso das vibrações e das dimensões espirituais que a gente tem noção. A gente ainda não concebe o espírito para além da matéria, ainda que seja uma matéria diáfana, uma matéria quintessenciada, como está lá colocado no item 82 de O Livro dos Espíritos, né? Pode-se dizer que o espírito é imaterial, e material não é bem um termo, disseram as entidades, porque o espírito há de ser alguma coisa. Incorpóreo é o termo exato. É matéria quintessenciada. Essa questão já deu tanta discussão entre os estudiosos espíritas, entre, né, os grandes entendidos, particularmente o professor Herculano Pires e o grande cientista Hernani Guimarães Andrade, ambos já desencarnados. Então, a verdade é que essa questão de Humberto Roden, ele está colocando aqui a dimensão do saber, a dimensão do compreender e a dimensão do sentir. O nosso nível espiritual, em última análise, eu sei que o espírito evolui em várias frentes, intelectualmente e moralmente, mas em última análise, o que mais configura a nossa evolução espiritual é a qualidade dos nossos sentimentos. Mas para isso, é necessário também o evoluir no discernimento, o raciocínio. Raciocínio aqui não é apenas uma sofisticação de repertório acadêmico e intelectual. O raciocínio aqui é no sentido... Porque quando você pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, está lá, progresso intelectual e progresso moral, né? E aí a gente pensa em progresso intelectual apenas no sentido aqui erudito. Não. O progresso intelectual, porque era o francês do século XIX. O francês do século XIX que Kardec utilizou não é o português do século XXI. Algumas palavras que Kardec utilizou eram próprias daquele momento. A gente então faz abstração, porque a gente não vai ficar pegado à palavra. A gente vai tentar entender a essência, a substância. Porque em cada época a linguagem é outra. O vocabulário muda. Por exemplo, quer ver uma coisa? O Livro dos Espíritos não tem evolução. Você não vai encontrar no Livro dos Espíritos e na codificação kardeciana a palavra evolução. Por quê? Porque a evolução foi popularizada mais tarde, principalmente com Darwin. A ideia de evolução. Tem o quê? Progresso. Tem até desenvolvimento moral. Mas evolução não tem. Então, quer ver uma coisa? Educação. Quando a gente fala hoje, educação da mediunidade. Na obra espírita não tem educação. Por quê? Porque a educação, no francês do século XIX, tinha a acepção de quê? Instrução escolar. Instrução acadêmica formal. Kardec utilizou outros termos. Desenvolvimento da mediunidade, que não é desenvolvimento no sentido de forçar uma mediunidade naquele que não a tem. Mas é exercitá-la. Até porque quando a gente exercita, a gente desenvolve qualquer habilidade. Então a gente tem que também fazer essas ponderações na linguagem que Allan Kardec utilizou no século XIX, para que a gente tenha uma compreensão. Né? Então, quando a gente pega progresso intelectual na obra kardeciana, ele não está dizendo de você apenas ter pós-doutorado. O progresso intelectual é o discernimento das coisas. Por isso que os espíritos dizem que o progresso intelectual sempre vem antes do progresso moral. Se você entender progresso intelectual na acepção que a gente dá hoje em dia, tá esquisito. Tá esquisito. Quanta gente moralmente evoluído que, do ponto de vista da cultura erudita, é limitado. Pelo menos é limitado nessa encarnação. Quanta gente simples e modesta do ponto de vista da cultura e que é evoluído espiritualmente, que é um espírito velho, com a moralidade elevada. Então, quando você vê na obra de Kardec progresso intelectual, é no sentido de quê? Porque o progresso intelectual sempre antecede o progresso moral. Porque o espírito precisa discernir para depois fazer. Ele precisa compreender o que é ético do que não é, o que é bom do que não é bom, para depois viver aquilo, para depois aplicar. É essa a ideia que está presente na obra espírita. Né? Então, quando você pega aqui, é isso aqui que está dizendo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que primeiro você discerne, para depois você começar a progredir e aplicar e vivenciar aquilo.
moralmente. O que significa dizer que não necessariamente quando você compreende, você já evoluiu moralmente. É um primeiro passo, indispensável, mas não é suficiente. Não é suficiente. Então isso é importante, né? Por isso que a obra espírita, eu comentei isso em Mediúnica ontem, o que me fascina na obra espírita é que ele resolve questões complexas de maneira simples. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está lendo, Kardec centraliza a sua orientação moral e o seu encaminhamento para todos nós na conduta e não nos sentimentos. Por quê? Porque nem sempre você ou eu vamos mudar de sentimento de um dia para o outro. Kardec não reproduz aquele erro medieval de repressão dos sentimentos. Se você pensa ou sente de maneira negativa, nenhum absurdo e nenhum conflito nisso. Porque o sentimento negativo e o pensamento negativo é consequência. Consequência de quê? De imperfeição. Em vez de você brigar com os sentimentos e o pensamento, você precisa primeiro se aperfeiçoar moralmente e depois que a imperfeição se modifica, o pensamento desaparece, o sentimento negativo desaparece. Então, por isso que ele centraliza na conduta, no comportamento. Por quê? Porque se você mudar de comportamento e de conduta, você já está dando o primeiro passo. A conduta positiva vai gerar no futuro sentimentos positivos. Senão você vai cair no erro que muita gente faz, que é assim, eu sou tão imperfeito, então não vou fazer o bem não vou trabalhar no bem não, porque eu sou tão imperfeito. Então você vai para casa, esperar primeiro ficar perfeito, para depois trabalhar no bem. Veja que isso não tem coerência. Porque o trabalhador se aperfeiçoa no exercício. Chico dizia o seguinte, se eu esperasse condições ideais para eu trabalhar, eu nunca teria feito nada. Então, é mais ou menos isso, né? Aliás, essa colocação de Kardec faz alusão à filosofia kantiana, né? Kant, com aqueles imperativos categóricos, aquelas coisas que ele, né, colocava, ele dizia de outra forma, que de uma forma, né, mais complexa talvez, né, filosófica, né, que a moral kantiana é toda ela baseada em atuação. Atuação naquela moral ideal, ainda que você não sinta daquela forma, né? É como se Kant dissesse assim, e Kardec reproduz um pouco isso. Como se dissesse assim, olhe, você não ama as pessoas, não? Você não tem esse sentimento de amor espiritual cristão, não tem problema. Haja como quem amasse. Olhe para quem ama, e mesmo que você não sinta dessa forma, se comporte tal como se sentisse. Então olhe para os modelos daqueles que já amam. A diferença é que você vai fazer com muito esforço aquilo que aqueles que amam já fazem de maneira natural. Mas um dia, eles também tiveram que se esforçar. Um dia eles tiveram também que se afatigar. Então, é mais ou menos isso, né? O amor cristão é o seguinte, você começa a atuar de uma maneira igual àquele que ama profundamente. Internamente você ainda não é amoroso, mas externamente você traduz em uma conduta generosa, até o momento que o bem que você faz contamina você mesmo e modifica você mesmo por dentro. Então, Kardec resolve uma questão que foi conflito medieval e secular na religião, que são os conflitos, o pecado, a noção do mal, da sombra interior, né? E assim por diante. Então aqui, acho que o Humberto Roden foi feliz na colocação quando ele diferencia homem moral de homem espiritual. O homem moral é aquele que sabe, aquele que despertou para o saber, mas não necessariamente já vive. E o homem espiritual é aquele que já sente, ou seja, já internalizou boa parte daquilo que sabe, já irradia, né?